Boa noite, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Quero atualizar vocês do que aconteceu aí na semana, né? E no diário, na sexta-feira. Então vamos começar pelos índices. Bom, então a gente percebe que o índice financeiro ele fez um pullback complexo aqui nesse fundo rompido, né? Ele está voltando a subir. Bem provável que ele está indo buscar ali o 16.327, tá? Eu acho que isso aqui foi um movimento complexo para continuar lá no alvo da estrutura maior do mês que eu tinha feito a projeção, né? E aqui então a gente tem um topo importante, né? No semanal aqui, vamos marcar esse topo de vermelho, vamos deixar ele um pouco maior para a gente saber da onde que ele é, né? Qual tempo gráfico está sendo referido. Vamos olhar o diário agora. Bom, aqui galera, o diário ele pegou o primeiro, segundo e último alvo projetado, né, desse pequeno pivô aqui. Eu vou apagar essa projeção aqui porque ela falhou, né, ele voltou para dentro da região rompida. Então, podemos projetar essa estrutura maior já que ela foi rompida. Só que um detalhe que a gente tem que ficar um pouco atento é que o preço a gente percebe que ele segurou no nosso último alvo aqui. E a gente precisa de um pullback, né? Para ficar saudável. Será que vai vir um pullback mais complexo ou algo do gênero? Para aí sim continuar? Ou será que ele vai direto ali testar o topo, né? Essa é a semana que vai entrar. Bom, então vamos ver se ele faz um pullbackzinho aqui no segundo alvo junto com esse topinho rompido para continuar e buscar ali alvos de 15.979 e temos o nosso segundo alvo, olha que interessante, a confluência dele com o primeiro alvo da estrutura maior, né? Então vamos observar, movimento para cima, né? Tudo apontando para cima, topos e fundos ascendentes por enquanto, então tende a continuar para cima. Vamos olhar agora nosso DI. Bom, galera, o DI ele conseguiu romper essa estrutura que eu tinha mostrado para vocês. Fiz a projeção do alvo, primeiro alvo aqui embaixo. Falei que isso aqui poderia ser um possível pullback na região rompida. O que está ocorrendo aqui. E se perdesse a mínima desse candle, ativar o movimento para continuar. Ainda está um pouco indeciso, ele continua nesse pullbackzinho dentro do semanal. Vamos olhar o diário. Bom, o diário a gente pode ter duas coisas acontecendo aqui. Isso aqui pode se tornar um fundo duplo. A gente já percebe que aqui ele não conseguiu continuar para vir buscar este fundinho aqui exatamente, como vocês podem ver. Será que ele vai começar a falhar, né? Você consegue perceber que ele está numa região de armadilha também, segurando no primeiro alvo. Isso é perigoso. O preço ele pode acabar fazendo um fundinho duplo e voltar para cima e romper essa estrutura. Se isso ocorrer, eu farei a projeção para cima para vocês. Mas enquanto ele não voltar para cima, mantém pensando nesse movimento de baixa. Como a gente vê aqui, ele configurou uma 9.2, ativou essa 9.2. Se essa semana ele conseguir perder essa mínima aqui, vou mostrar para vocês, a gente pode fazer a projeção desse pequeno pivôzinho que está sendo feito aqui no diário. E vamos ser alvo em primeiro alvo em 13,81, segundo alvo com confluência com o nosso primeiro alvo, né, em 13,77. Vamos ver então se essa semana ele consegue perder essa região aqui.
Desculpa, pessoal. Estou bastante cansado hoje. Vamos ver se ele consegue perder essa região aqui do 3,89. Que a gente vai ter chance desse movimento continuar e vir aqui buscar pelo menos o nosso primeiro alvo em 3,81, tá? Vamos agora para o nosso índice financeiro. Perdão. Nosso Ibovespa, né, galera? Ó, o Ibovespa, ele tá querendo romper essa estrutura maior. Ele fechou dentro dela, não conseguiu romper ela de fato. Se isso ocorrer, a gente pode fazer a projeção. Vou fazer ela aqui para vocês. Então a gente tem o primeiro alvo aí em 147.752, tá? Dessa primeira estrutura maior, que ainda não foi rompida. A gente observa aqui que o preço ele conseguiu pegar o primeiro, segundo e último alvo dessa estrutura menorzinha, junto com o segundo alvo dessa estrutura um pouco maior. E junto com o topo feito, tá? Um topo anterior feito. Aqui, galera, a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Muita coisa segurou o preço ali. E o que a gente pode esperar é um pullback um pouco mais complexo essa semana. Não sei se isso vai acontecer. O preço pode abrir amanhã e já violar essa máxima e romper e vir pegar esse último alvo. Sim, pode acontecer. Mas essa região segurou muito forte, muita coisa segurou, né? Então a gente pode aguardar pelo menos um pullback aqui, ó, nessa regiãozinha rompida. Vai ser saudável se isso ocorrer. A gente pode até traçar uma retração de Fibonacci, mas a gente tem uma noção de até onde esse movimento poderia retrair e ser saudável ou ser agressivo, né? A gente percebe então que para ele ser saudável, a gente tem uma confluência aqui junto com essa maximazinha rompida. Então vamos observar se isso vai ocorrer, se ele vai fazer o pullbackzinho aqui e ele vai dar algum gatilho para a gente de continuação. Vai ser bem bonito de acompanhar isso. Bom, já que a gente viu os índices agora, vamos para nossas ações. Taesa, galera, que eu tinha mostrado para vocês. Vamos olhar o semanal. Ele conseguiu romper essa nossa estrutura zona maior aqui, do 34, 35 que eu tinha mostrado para vocês. Perceba que foi com um volume relevante acima da média. Né? Se amanhã ele violar a máxima aqui do 34,92, ele ativa esse rompimento. E tem chances de ir ali no nosso 35,49, que é o nosso primeiro alvo dessa estrutura maior. Tá? Já no diário, a gente percebe que ele pegou o nosso primeiro, segundo e terceiro alvo dessa estrutura projetada, desse pivô feito. Então, o que pode ocorrer aqui? Ele pode sim fazer um pullback mais complexo, já que esse foi simples, né? Pode aqui sim vir um pullbackzinho mais complexo para aí sim continuar. Ou pode simplesmente ser um pullbackzinho aqui no 34, 35 rompido, para aí sim fazer algo e ir lá continuar, né? Vamos ver se vem um pullback. E o porquê eu estou falando bastante de pullback? Porque já esticou muito, né, galera? Então, para o movimento ficar saudável, tem que ocorrer o pullback, né? Ele sempre estica, contrai. Aqui ele está esticado. Então, a gente tem que esperar uma contração em alguma região de resistência, que pode ser o segundo alvo, pode ser essa máxima rompida, pode ser a média de 9, pode ser o primeiro alvo. Pode ser também a nossa média de 21, pode ser essa região rompida. Todas essas regiões podem ser nossas regiões que o preço pode fazer a sua contração e aí sim deixar alguma configuração que mostra que ele vai continuar, né? Comprar aqui está perigoso, está caro. Então vamos esperar essa contração em alguma região
e ver se o preço deixa algo interessante para a gente, né? Vamos agora olhar o nosso Itaú. Ó, galera, Itaú é interessante também, mas a gente tem que se atentar a tomar cuidado, tá? Por que eu digo isso? Porque ele rompeu aqui, conseguiu romper o nosso segundo alvo do mês. Isso é bem interessante porque ele indica que ele tem chances de ir no nosso último alvo de 41,86. Ele rompeu essa estrutura maior e rompeu o nosso último alvo também, certo? Mas atenção, perceba que o volume não foi um volume acima da média, não foi um volume relevante. Isso aqui é perigoso, tá? Mas tá tudo para cima, a gente continua olhando para cima, em movimentos para cima. Eu vou apagar esse último alvo que já foi rompido e vou fazer a projeção dessa estrutura maior, para a gente ter uma noção de onde o preço pode ir. Então, já que ele fez o rompimento dessa região, a gente tem ele primeiro alvo em 40,02. Seria legal, né, se essa semana ele fizesse um pullbackzinho aqui, para aí sim continuar. Vamos ver se isso ocorre, né, galera? No diário, já foi feito esse pullback. A gente pode ver um pullback aqui, outro pullback aqui. Talvez ele possa começar a agressivar o movimento de alta essa semana, para ir lá buscar o nosso 40,02, tá? Vamos observar aí o que ele vai fazer. Por enquanto ele segurou no 38,061, ou perdão, 38,61 que eu tinha mostrado para vocês, né? Lembra que eu projetei para vocês essa estrutura? Falei para vocês se ele violasse essa região aqui do 37,59, ele iria buscar alvos, e buscou. Vamos ver em quanto tempo se valorizou o seu dinheiro aqui nesses 2 dias que eu falei. Então tá aqui, ó, galera, uma valorização de 2,60% do seu dinheiro, 2% em apenas 2 dias. Tá muito bom, né? Enfim, vamos ver então agora se ele continua, né? A gente carrega agora pela média de 9. Seria interessante a gente levar ali pelo menos até o 40,02. Vamos observar lá se o preço tem força essa semana para ir continuar rompendo essas regiões aqui de possíveis resistência. Banco do Brasil agora. Bom, galera, o Banco do Brasil, ele ativou o dojizinho que ele tinha feito aqui assim que ele tocou essa região rompida, né? Ele violou essa região. Vamos olhar o diário. Bom, o diário, eu fiz 2 projeções para vocês. Primeiro, mostrei a projeção dessa estrutura maior, que deu esse primeiro alvo 21,24. Falei que se fosse rompido, tinha chances de ir lá, porém, foi um rompimento sem volume. Isso aqui é perigoso, né? E fiz a projeção dessa microestrutura também para vocês, a mesma coisa do Itaú. Falei que se ele batesse no 20,69, ele iria ali no 21,18 e temos segundo alvo 21,47. Vamos ver qual foi a valorização nesses 2 dias. Então, uma valorização de 3% aí do seu capital em 2 dias, certo? Se a gente juntar o Itaú e o Banco do Brasil, que foi as duas que eu fiz a recomendação, fora a Taesa, que está subindo já faz um tempo, né? Então você teria pego uma valorização aí de 5% em 2 dias, se você tivesse seguido o sinal que eu falei, né, de Itaú e Banco do Brasil. 5% em 2 dias acho que é um valor bem expressivo, bem relevante. Mas enfim, tá lá, tá indo buscar os alvos. Vamos ver se ele abre, já pega esse 21,47 aqui amanhã, né? Se ele busca os próximos alvos. Vamos olhar aqui a Petrobras.
Petrobras não tem muita coisa, falhou em romper esse fundo, voltou para dentro da estrutura. Então ele indica que ele tem chances de ir ali no último topinho feito ali do 32,26. Ele pegou alvos dessa estrutura quebrada aqui, pegou o primeiro, o segundo e o último alvo. Vou apagar ela aqui. Temos a projeção dessa estrutura maior. Ele fez o pivôzinho e está indo ali buscar o nosso 31,58. Vamos ver se essa semana aí busca. Vale, galera. Bom, vale, então mostrei para vocês essa estrutura maior e essa outra estrutura que para mim é um pivôzinho de saída, que se ele ativar o 56,28, acho sim que ele tem chances de ali em 59,60, viu? Só que ele não ativou ainda nem no diário. Vamos ficar esperto aqui. Se ele pegar força para romper essa máxima, e aí sim buscar ali o 59,66, né? Bom, era isso que eu tinha para vocês hoje, galera. Obrigado por assistir mais um vídeo. Curte, compartilha. Deixa nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico. E no decorrer aí da semana eu trago mais atualizações para vocês. Obrigado, uma boa noite e um bom final de domingo.